Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco nesta noite de sexta-feira. Sextou, né, com notícias do Vasco, Campeonato Brasileiro, Mercado da Bola. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer, o hype para o canal continuar crescendo no YouTube. Eu agradeço a força que vocês dão aqui diariamente, beleza? Olha, vou começar falando da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa amanhã, tem alguns jogos aí que interessam muito ao Vasco, tá? Começa com o Fluminense e Fortaleza. O Fortaleza que empatou contra o Vélez vai ter que fazer esse jogo difícil na terça-feira lá na Argentina. Deve poupar jogadores, mesmo estando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E tem uma série de jogadores desfalque. Então o Fluminense é bem favorito para esse jogo. O Fortaleza é 18º, tem 15 pontos, um ponto a menos que o Vasco. O Ceará encara o Bragantino. Bragantino, meu amigo, a carruagem virou abóbora, tá tomando porrada de todo mundo. O Vitória encara o Juventude, aí é o clássico dos desesperados. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 18 pontos, 16º colocado. Lembrar que o Vitória tem 2 jogos a mais que Vasco, que Sport, que um monte de time aí no Campeonato Brasileiro. Então o Vitória faz um jogo de 6 pontos contra o Juventude, que olha, o Juventude tem 14 pontos, 2 pontos a menos que o Vasco, é o vice-lanterna, 19º colocado, se ganhar passa o Vasco. Olha a nossa situação. O Juventude, se vencer, passa o Vasco. Aí depois tem Sport São Paulo. O Sport vem embalado depois de uma vitória fora de casa em cima do Grêmio, a primeira, olha só, o Vitória no Sport patinou, perdeu, 16 jogos sem vencer, venceu uma, e se vence amanhã o São Paulo, vai ficar a 3 pontos do Vasco. Olha a nossa situação. Eu vi um jornalista, um setorista do Sport falando, cara, a gente estava dando o Sport como rebaixado, de repente o Sport ganhou e viu que um monte de time ficou ali, estacionado. Que não houve ali um distanciamento, por mais que o Sport esteja fazendo uma campanha ridícula, os outros times também. E tem um detalhe, o Sport não está jogando mal, agora está lá com aquele técnico, Daniel Amor, não, como é que é o nome dele? Aquele técnico que veio, que estava lá no Remo, que deu um padrão de jogo para o Sport, que vem jogando bem, tá? E conseguiu essa vitória em cima do Grêmio, que era para ter sido maior, era para ter sido até uma goleada, né? E pega o São Paulo amanhã, reserva. São Paulo está focado também na Libertadores, deve poupar muitos jogadores. Então o São Paulo vai de mistão e o Sport se vence, repito, vai a 12 pontos, fica a 3 pontos do Vasco da Gama. Olha a nossa situação. E para finalizar os jogos de amanhã, o Corinthians encara o Bahia. Aí um jogo curioso que tá uma briga do caramba entre Corinthians e Bahia. O Bahia foi lá, comprou o moleque da base do Corinthians por 14 milhões, né? Usou lá a grana para pagar a multa, e o Corinthians está revoltado, que era uma joia da base, o moleque já estava treinando com os profissionais, sendo relacionado para jogos, de repente viram que fizeram M, né, que a multa dele era baixa, que tinham que rever o salário dele, o contrato, voltaram ele para a base. O Bahia foi lá, o City, e pegou o moleque agora eu esqueci o nome dele, pegou o moleque do Corinthians, e o Corinthians ficou revoltado. Só que ainda tem um detalhe, né, essa grana que vai entrar do Bahia vai acabar salvando o Corinthians, porque o Corinthians já propôs um acordo lá para o Santos Laguna, porque o Corinthians está com transfer ban, e aí vai oferecer essa grana, né, esses 14 milhões, vai inteirar mais, acho que 17 milhões, e parcelar o restante. Tá vendo se o Santos Laguna aceita. O Corinthians não tinha de onde tirar o dinheiro, de repente apareceu essa grana e pode livrar o Corinthians do transfer ban, que vai vir mais 2. O Corinthians já podia perder ponto no Campeonato Brasileiro. Então, uma venda que deixou eles chateados, mas acabou salvando eles, dado a atual situação financeira do Corinthians, tá? Então tá aí, Corinthians e Bahia se enfrentam amanhã. No domingo tem Atlético Mineiro e Grêmio. Santos pega o Vasco, jogando no Morumbi, né, que chamam de Morumbis agora. E olha, já vendeu mais de 40 mil ingressos. Vai estar lotado o Morumbis amanhã. O Santos, que é 14º, tem 20... 14º.
O Santos tem 21 pontos já. O Santos já tem 21 pontos, é 14º com 21 pontos. O Vasco é 17º com 16, né? O jogo às 16 horas, o Inter pega o Urubu, o Botafogo pega o Palmeiras e o Mirassol pega o Cruzeiro. Jogão esse Mirassol e Cruzeiro, hein? Mirassol e Cruzeiro. Tá aí, então, jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá assim a tabela, vou colocar aí pra você ver. 13º, o Corinthians com 22. 14º, o Santos com 21. 15º, o Grêmio com 20. 16º, Vitória com 18. O Grêmio, se perder pro Atlético Mineiro, o Grêmio, eu já falei, de todos esses times que estão jogando no Campeonato Brasileiro, para mim, quem apresenta o pior futebol, não estou falando de desempenho em pontos não, tá? Estou falando de desempenho esportivo. Dentro de campo, quem apresenta o pior futebol disparado é o Grêmio, tá? É o Grêmio, não é à toa que perdeu pro Sport, não. O Grêmio tem 20, e o primeiro time fora da zona de rebaixamento, Vitória com 18. Aí vem Vasco com 16, Fortaleza com 15, Juventude com 14 e o Sport com 9 pontos. Tá aí os 4 times dentro da zona de rebaixamento. Para esse jogo, a provável escalação do Vasco, ela deve ter o David, tá? Eu tinha uma dúvida ali com relação ao David e o Puma. O GE soltou que a dúvida é o David ou o Garré. Vamos ver se vai ser isso mesmo, ó. Léo Jardim, PH, Maurício Lemos na zaga com Lucas Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e David. Garré pode ser também titular, mas a probabilidade ou a possibilidade é do David entrar como titular amanhã contra o Santos. Vou deixar uma pergunta aqui. Para que contratou esse Thiago Mendes? É o que eu falei, o Pedrinho para contratar é um horror, cara. É triste o Pedrinho contratando. É mais um jogador para ser reserva? Com esse tempo todo que esse cara chegou, ele ainda não está em condição física. Ele ainda não vai substituir o Hugo Moura como primeiro volante. Tá vendo? Aí a gente vai reclamar, tem gente que acha ruim. Então você contrata um jogador que não serve para ser titular no lugar do Hugo Moura. Grandes contratação. Grandes contratação. Tem que ver. O problema dele é físico, o problema dele é lesão, porque é um jogador que é bom jogador, o Thiago Mendes. Não sei por que não tá, ainda não está como titular nesse time do Vasco, né? Não sei. E falando nisso, eu vou trazer aqui, ó, o Vasco está negociando o empréstimo do lateral esquerdo Luan Cândido, eu falei isso mais cedo, né? Que jogou tava no Grêmio, emprestado para o Grêmio, e jogou pelo Bragantino, joga de zagueiro, volante, lateral. Eu vou trazer um vídeo de um cara que eu tenho um respeito muito grande, que entende muito de futebol, é um jornalista vascaíno, para mim é o melhor que tem analisando futebol ou o momento do Vasco em campo, tá? Que é o Garone. Se você não acompanha, vai lá, acompanha o canal do Garone, que é um dos melhores que tem falando de Vasco. Ele bota muito jornalista no bolso. E aí ele vai falar, né, sobre essas contratações do Vasco e ele vai citar o Luan Cândido, né? Ele vai dizer que o Luan Cândido é uma boa, sim, tá? Que o Luan Cândido pode ser esse jogador para fazer uma dupla de zaga com o Cuesta, que o Vasco está tentando contratar lá da Turquia, né? Que essa negociação, inclusive, virou novela. Então eu vou deixar o Garone analisando o Luan Cândido como zagueiro, que pode ser uma alternativa boa para o Vasco da Gama. E o Luan Cândido poderia chegar para ser exatamente um jogador para formar dupla com o Cuesta. Luan Cândido não é alto, talvez igual o João Vitor, tem 1,84 m, mas é um jogador mais alto do que o Cuesta e que é forte nesse jogo aéreo. Inclusive, no último Campeonato Brasileiro, ele foi um dos zagueiros, ele ficou entre os 15, se eu não estou enganado, entre os zagueiros com maior média de jogos aéreos vencidos na competição, no Campeonato Brasileiro, jogando ainda pelo Red Bull Bragantino. Mas não é só isso. O Luan Cândido é um jogador formado como lateral esquerdo, que já jogou de ponta esquerda, inclusive, e que nas últimas 2 temporadas foi recuado para jogar como zagueiro. Ele é um jogador que tem qualidade para sair jogando também. Falei aqui do Cuesta, que tem qualidade para sair jogando, o Luan Cândido também. Até mais, talvez, principalmente em relação à bola longa. O Cuesta é mais aquele cara do passe de segurança, aquela bola mais curta. O Luan Cândido é o cara da bola longa. Aliás, o Luan Cândido é esse jogador, desde a época de lateral, ou ponta, quando jogou no Red Bull Bragantino, um ala, né, por ali, que chega muito bem de trás para finalizar. Bate muito bem de média distância, tem uma bola parada muito perigosa.
E jogando como zagueiro, ele usa essa qualidade dele para as bolas longas, que pode acionar exatamente o Andrés Gomes, jogador que foi anunciado oficialmente como reforço do Vasco, que tem como sua principal característica velocidade. E o Diniz tem como estilo de jogo, né, atrair o time adversário, fazendo essa saída mais curta, muitas vezes depois utilizando uma bola longa para acionar um jogador de velocidade. Então a gente pode ver, inclusive, essa dobradinha, caso realmente se confirme a contratação do Luan Cândido, essa dobradinha funcionando. Diagonal do Luan Cândido para a velocidade do Andrés Gomes. É uma possibilidade. Mas fato é que o Luan Cândido, pelo menos para mim, é uma boa opção no mercado. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer ele, o Edmundo, o animal, né? Vi um texto numa live dele, onde ele critica as contratações do Pedrinho, dizendo que é mais do mesmo, né? O mesmo padrão de contratação que ele fez lá, o Suíço, o Jean David. Chega a falar daquela situação do Barros, que eu falei aqui várias vezes, né? Que o Vasco emprestou de graça e pagou R$500 mil para ter o jogador de volta em poucos meses. E ele fala também do Luan Cândido, tá? O Luan Cândido ele elogiou. Então ele também elogiou o Luan Cândido. Fala da situação do Barros. E outra coisa, eu falei do Thiago Mendes, por que o Barros já não entra como titular, né? E aí, vou deixar o Edmundo para finalizar, desejando para você um final de semana abençoado. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Todos esses nomes que você disse, não são, pelo menos de nome, pelo nome, não são melhores do que os jogadores que o Vasco tem. Então eu não vejo que o Vasco vai melhorar. Eu não tenho essa expectativa de que o Vasco vai melhorar com essas contratações. E acho que é um grande desperdício. Acho que o Vasco, de novo, vai jogar dinheiro fora. Assim como fez com o Maxime Rodrigues, com Jean Davi, assim como fez com Barros, né? O volante. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Acho que emprestou o atleta para o América Mineiro de graça. O atleta ficou lá 6 meses, 5 meses, 4 meses, não sei quantos meses exatos. E agora o Vasco pagou R$500 mil para trazê-lo de volta. Então, quando a gente começa a discutir aqui as contratações, e eu não olho ali, não vejo nomes assim expressivos, até o Luan Cândido teve boas participações, bons jogos com a camisa do Bragantino. Mas os demais, Carlos Cuesta e Andrés Gomes, são apostas. São jogadores que não são pretendidos pelos gigantes, e o Vasco, que é um gigante, está abrindo as portas para ver se eles vêm, performam, arrebentam aqui, caem nas graças da torcida e possam, de alguma maneira, nos ajudar a sair dessa incômoda posição que é a zona de rebaixamento. Então, assim, eu acho que é muita incompetência, né, para quem gastou valores muito expressivos, né, em algumas janelas, 2 muito mal feitas pelo Pedrinho, outras 2 muito mal feitas pela 777, mas que, de alguma maneira, deu um time.